Bom, temos feito uma construção que a graça de Deus tem o propósito de não apenas perdoar o pecado que o homem, ou os pecados que o homem cometeu até a sua conversão, mas empoderá-lo para vencer o pecado, para viver obediência. Então, fizemos uma ênfase aqui que a mesma graça se manifestou salvadora com o propósito da conversão, ela também nos ensina, né, como diz Tito 2,12, a renegados as paixões, a impiedades mundanas, viver no presente século de forma sóbria, justa, santa, aguardando a bem-aventurada vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, só nesses versículos 11, 12 e 13 de Tito 2, ele fala sobre a manifestação da graça em três tempos. Passado, a graça se manifestou, conjugação passada, salvadora, o que Deus fez em Cristo e a nossa experiência de conversão, algo que já aconteceu. Mas depois ele diz, a graça nos educa, nos ensina, e agora fala da força presente, que é nos levar a renegar as paixões, a impiedade mundana, a viver de forma sóbria, justa e santa. Mas a Bíblia fala de uma expectativa futura, aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que, da mesma forma, o processo de santificação, ele se divide em três tempos, passado, presente e futuro. Ele tem o que eu gosto de chamar de começo, meio e fim, né? E é importante que a gente não apenas aponte, né, que o alvo da graça não é só a santificação inicial da conversão, mas a santificação progressiva ao longo da vida cristã. Não há como desconectar o assunto da graça da santificação. Muitos limitam isso só à conversão, só ao início da caminhada. Nós precisamos olhar o projeto integral de Deus. Então, eu gostaria de ler agora 1 de Pedro, capítulo 1, né, dos versículos 13 a 16, e mais uma vez nós vemos como o processo de santificação está relacionado aí com a nossa dependência da operação da graça de Deus na nossa vida. O apóstolo Pedro diz assim, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperem inteiramente na graça. Ele continua e diz, como filhos obedientes, outra tradução diz filhos da obediência, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. É o esperar na graça que nos leva a viver o processo de santificação. Mas algo que você precisamos compreender é que a santificação ela tem etapas, né? Esse processo não tem um único nível. Na verdade, ele tem três níveis distintos. O que nós, né, vamos classificar aqui nessa aula como santificação inicial, santificação progressiva e santificação final. É muito importante que a gente entenda esse desenho para não confundir declarações que a Bíblia faz a respeito de santificação. Quando ela fala de santificação, nós precisamos entender, está falando, né, num determinado versículo, da conversão, é inicial, está falando da progressiva, aquilo que acontece ao longo da vida cristã, está falando da final, algo que vai acontecer só na vinda de Jesus. Esse desenho é muito importante. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 2, Paulo escrevendo, ainda endereçando a sua carta, ele diz, aos santificados em Cristo Jesus. Conjugação no tempo passado, já aconteceu, santificados. Mas ele diz chamados para ser santos. Outro dia alguém me perguntou, mas pastor, eu fui santificado ou chamado para ser santo? Falei os dois. Num nível você já foi santificado, em outro você foi chamado para ser, porque não aconteceu tudo de uma vez só. Então, eu quero falar dessas etapas da santificação, e eu gostaria de primeiro distinguir as etapas da vida cristã. Em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14, Jesus fala de três etapas bem distintas. Ele diz que existe uma porta e um caminho estreito que conduzem à vida. Ele está falando da vida eterna. Ele vai falar de uma porta e um caminho largo que conduzem à perdição. Então, obviamente, nós temos que reconhecer aqui pelo menos três aspectos: porta, caminho e alvo. Quando Jesus fala da porta, ele está falando da entrada. Quando ele fala do alvo, a vida eterna, ele está falando do destino, do momento final. Mas entre o começo, a porta que entramos por meio da conversão, até o alvo que alcançamos na consumação da salvação, todo o restante da vida cristã deve ser visto e reconhecido como o caminho. Em João 3,5, Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, né? Então, existe uma entrada, existe uma porta. O próprio Jesus, em João 10,7, diz, eu sou a porta. A porta é o que determina o início de tudo, é a experiência da conversão. Mas depois da conversão, nós temos uma ideia de movimento.
E esse movimento nos leva em direção ao destino, que é o alvo. Em Filipenses 3, Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, né? Na verdade, quando Paulo fala de coisas que ficam para trás, não são as coisas que estão em movimento. Paulo está em movimento. Ele diz, eu avanço, eu prossigo, porque ele está em movimento, é que as coisas estão ficando para trás. Porque a vida cristã, ela tem essa dinâmica de movimento. Aliás, em Atos, né, para citar só 2 textos, porque existem vários, em Atos 9:2 e Atos 19:9, nós vemos que o que chamamos hoje de cristianismo, a expressão coletiva da nossa fé, era chamada de o caminho. Né? Aliás, foi profetizado várias vezes, o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eles traziam essa ideia de caminho, eles entendiam movimento. Quando Paulo escreve aos Efésios sobre a maneira como deveis andar, ele fala, ele não está falando da ginga, do balanço do corpo, né? É conduta. Porque se o caminho, né, indica, por um lado, a palavra caminho, movimento, por outro, né, ela fala a respeito da nossa conduta. E no caminho existe um outro processo de santificação. Nós vimos que Paulo diz, santificados em Cristo, chamados para ser santos. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, no verso 1, Paulo diz, aperfeiçoando a vossa santidade no temor do Senhor. Se nós tivéssemos vivido o processo integral de santificação já na conversão, não haveria necessidade de aperfeiçoar nada, mas porque não vivemos ela de forma completa, apenas o necessário para iniciar a caminhada, existe agora um aperfeiçoamento. Quando a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo, está falando de uma progressão, não é tudo de uma vez, mas é uma glória cada vez maior. Assim como a Bíblia diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, a progressividade. Assim como Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Há uma progressividade na vida cristã e há uma santificação progressiva que é experimentada depois da santificação inicial. Em terceiro e último lugar, nós temos esse alvo. Né? Não só Paulo diz, eu prossigo para o alvo, mas em 1 de Pedro 1,9 ele diz, para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Quando a gente divide a vida cristã em 3 etapas, porta, caminho e alvo, ou nós podemos chamá-lo de outra forma, né? Começo, meio e fim. Paulo diz em Filipenses 1,6, eu estou certo de que aquele que começou, passado, a boa obra em vocês, há de completá-la, futuro, até o dia de Cristo. Bom, se ele começou no passado e ainda não terminou, então no presente ele se encontra agindo. Então nós temos uma ação divina que é passado, presente e futuro. Nós podemos relacionar o passado com a porta, já aconteceu. O presente com o caminho, está acontecendo. O futuro com o alvo, ainda irá acontecer. Aliás, um dia um jovem perguntou, pastor, é impressão minha ou parece que a Bíblia conjuga a salvação nos tempos diferentes? Passado, presente, futuro. Eu falei, não é impressão não, ela conjuga mesmo. Né? E ele falou, mas qual é o tempo certo? Eu falei, todos eles. Ele falou, não tem como, pastor. Uma hora fala no passado, outra no presente, outra no futuro. Eu falei, é verdade. Eu vou ler aqui alguns textos. Romanos 8,24 diz, na esperança fomos salvos. Conjugação passada. Mas em 1 Coríntios 1,18, né, Paulo diz, para nós que somos salvos, né, a palavra da cruz, ele estava falando que é loucura para os que se perdem, ele diz, para nós somos salvos, é o poder de Deus. Agora não é apenas fomos, nós somos. Né? E em Romanos 5,10, a Bíblia diz, se porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aqui o seremos salvos, né, nós temos um indicativo do tempo futuro. Então alguém disse com muita propriedade, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos totalmente salvos. Ele já falou, não, pastor, é um tempo ou outro. Eu falei, não, um tempo ou outro se fosse um evento único. Olhei para ele e falei, se eu falo do meu casamento, eu vou falar no passado, no presente e no futuro. Ele falou, como assim? Eu falei, bom, já me casei, nesse momento estou gravando essas aulas, estou para completar 26 anos de casado. Já me casei há 26 anos. Não dá para negar que o meu casamento é um evento passado. Mas Deus seja louvado, a gente não vive só de passado, o casamento não terminou, ele continua. Então, ele segue até hoje, é um evento presente. Né? Eu e minha esposa estamos com os filhos crescidos, já temos nossa primeira neta, estamos vivendo a melhor fase do nosso relacionamento. Então, nós não podemos dizer que é só passado, ele também é presente. Mas não é só presente, nós temos expectativas quanto ao futuro, de envelhecermos juntos, de vivemos tudo aquilo que Deus tem prometido. Então são 3 aspectos que complementam uma coisa chamada matrimônio, né, que não é um evento único. Falei para ele, a salvação
é a mesma coisa. A Bíblia fala daquilo que já aconteceu, a Bíblia fala do que está acontecendo e a Bíblia fala daquilo que ainda vai acontecer. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 6 e no verso 22, a Bíblia diz assim, eu vou ler isso na Almeida Revista e Atualizada, a Bíblia diz assim, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, os dois verbos estão no passado. Ele diz assim, tendes o fruto para a santificação. Agora, o tendes é presente e santificação é um processo que ainda está acontecendo. Mas ele diz, e por fim, esse por fim é lá na frente, no futuro, a vida eterna. Então, aqui a Bíblia fala de santificação e ela enfatiza o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Né? Nós não podemos desassociar o processo de santificação da própria experiência de salvação. O versículo 23, por exemplo, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando a Bíblia está falando aqui, na sequência, no verso 23, de salvação, não é que mudou de santificação para salvação. Alguns definem, salvação é a conversão, santificação vem depois. Não, na conversão existe um nível de santificação. Na vida cristã, depois, uma outra etapa, que é a santificação progressiva. Na vinda de Jesus, no final, nós teremos a fase final, né, chamamos de santificação final, que ela se consuma com a vinda de nosso Senhor Jesus. Então, estabelecido aqui esses tempos e etapas, eu quero trazer um breve panorama de cada uma delas. A santificação inicial, a gente não precisa falar demais, porque é o que todo mundo já experimentou. Né? Em Atos, no capítulo 26, no versículo 18, quando o apóstolo Paulo está dando o testemunho da sua conversão diante do rei Agripa, né? Ele aqui faz referência a uma palavra que o próprio Senhor Jesus lhe deu no dia em que apareceu. Ele diz assim, eu vou enviar você para o seu próprio povo e para os gentios. Ele diz isso no verso 17. No 18 ele diz por que o enviaria. Para abrir os olhos deles, convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus fala de uma santificação que é na conversão, abrir os olhos, converter das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Há um nível de santificação que acontece exatamente no momento da conversão. Né? O apóstolo Paulo também fala disso em 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 9, quando ele pergunta, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele diz, não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E depois de falar isso nos versículos 9 e 10, no 11, o apóstolo Paulo diz, alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quando ele diz foram santificados, ele está dizendo já aconteceu. E ele está fazendo uma referência ao tempo passado e ao evento da conversão. Né? Então, quando olhamos para essas declarações bíblicas sobre a conversão, é inegável que há uma santificação inicial. O próprio sacrifício de Cristo, em Hebreus 13, 12, é mencionado assim, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Ele está falando da morte, né? Não apenas porque com a sua morte se santificação inicial, mas porque ela garante a continuidade do processo depois também. Né? Então precisamos distinguir o que é santificação inicial do que é santificação progressiva. Eu me lembro quando ainda garoto, né, ouvindo meu pai, né, que serviu a Deus no pastorado, já foi para a glória muitos anos, partiu para estar com o Senhor, mas era um estudioso dedicado às Escrituras, me inspirou muito em relação a isso, e papai fazia algumas afirmações que eu consegui talvez entender com mais clareza só depois que cresci, que, né, alcancei a maturidade não só natural, mas também bíblica. Eu me lembro de um dia que ele estava pregando e aquilo me chamou muito a atenção. Não me lembro a mensagem, mas eu me lembro daquilo. Quando ele cita Isaías capítulo 1, né, no versículo 18, quando Deus diz, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate ou carmesim, eu os tornarei brancos como a neve, brancos como a pura lã. E naquele momento, né, eu lembro de papai dizer o seguinte, olha, Deus está falando aqui de dois tipos, né, de tintura. Ele explicava que o carmesim e escarlate eram tinturas que, quando aplicadas no tecido, eram irreversíveis. Mas ele diz, não importa, Deus está comparando o pecado à sujeira, não importa o que sujou, o que tingiu, manchou a sua roupa, Deus tem o poder de nos limpar pelo sangue de Jesus. Mas ele fala, a Bíblia não fala
ele falava na ocasião, a Bíblia não fala só de 2 tipos de tintura. A Bíblia também fala de 2 tipos de brancura. E diz: tornar-se-ão brancos como a neve e tornar-se-ão brancos como a pura lã. Ele falou: qual a razão de citar esses 2 exemplos? Não é uma comparação, porque a lã não vai ganhar da neve em termos de brancura, de quão alva ela é. Né? Mas papai dizia: o profeta, pelo Espírito de Deus, já estava sinalizando um processo que só se tornaria claro na nova aliança. Né? O que é a neve? É o que vem do alto sobre a terra, vem de cima. Você não tem o poder de fazer nevar. A neve simplesmente cai. Ela vem e te alcança. E dizia: isso figura santificação inicial na conversão. Ela nos é imputada pela fé em Cristo. Ela desce do alto, toca a nossa vida. Nós não temos nada, absolutamente nada a ver com isso, a não ser crer naquele que nos santifica. Mas ele dizia: a lã, diferente da neve, não vem do alto para a terra. Ele dizia: a lã na ovelha, ela cresce de dentro para fora e tem tudo a ver com a natureza da ovelha. Ele falou: isso já retrata a santificação progressiva. Né? Diferente do que experimentamos na conversão, a santificação progressiva tem tudo a ver com nos deixarmos dominar por essa nova natureza. Estamos falando muito da mudança de natureza, né, como a grande manifestação da graça, como a chave para vencermos o pecado. E é importante que a gente consiga, então, compreender, né, que nós temos uma responsabilidade, que aquilo que recebemos na santificação inicial, né, que é o processo da justificação, que essa justificação ocorrida, ela de fato, ela requer de todo crente, temos que entender isso, né, que a gente se submeta a um processo de santificação. Em Romanos, no capítulo 6, no versículo 19, o apóstolo Paulo fala disso com as seguintes palavras. Ele diz: fala em termos humanos por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereça agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Né? Servos da justiça, para viver o quê? A santificação. Agora, essa justiça já se manifestou pela fé em Cristo, mas não significa que não haja continuidade do processo de santificação. Como citei anteriormente, repito aqui, em 2 Coríntios 7,1 a Bíblia diz: aperfeiçoando a vossa santidade no temor do Senhor. Em matéria de santificação, o livro de Hebreus distingue também aquilo que aconteceu daquilo que precisa acontecer. Em Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 10, por exemplo, nós lemos assim: nessa vontade é que temos sido santificados. Temos sido aqui conjugação passada. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, depois de falar que essa santificação passada se deu pela oferta do corpo de Jesus, o texto continua e diz no verso 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Verso 14 agora. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. No início a Bíblia diz temos sido, agora a Bíblia diz os que estão sendo. Interessante que ela não só fala que estamos sendo, mas ela usa também o termo no verso 14 que aperfeiçoou, passado. Nós precisamos sempre distinguir o que é provisão de apropriação. Assim como no verso 3 diz que Jesus aguarda até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Mas há outros textos que falam dessa vitória consumada, provisão. Né? Então, quando nós entendemos isso, a santificação inicial nos introduz numa realidade onde nós temos algo à nossa disposição, mas esse download não é instantâneo ou automático. Há um processo agora, onde nós nos rendemos à nova natureza, né? Onde alimentamos a nova natureza e subjugamos a velha. O processo de santificação progressiva possa ser, talvez, entendido por uma declaração de uma virtude da vida cristã, domínio próprio. Não permitir que a carne faça o que quer, né? E deixar que o espírito, onde há a nova natureza, esteja no controle. Agora, muitas vezes nós não entendemos o que é o domínio próprio. Tem gente achando que vai parar a força da carne na sua própria carne. Errado. A única forma de pararmos a força da carne é pela nova natureza que há no nosso espírito. Isso deveria nos levar a entender algo. Por exemplo,
Quando Jesus está no Getsemane, chamando seus discípulos para orar com ele, eles são vencidos pelo sono. Em Mateus 26, 39, Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele não só fala que é possível vencer a tentação, mas nem entrar nela. Mas ele termina com uma frase que muitos não entendem. Ele diz: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu, nos meus 28 anos de ministério pastoral, já mais de 30 pregando, cansei de ouvir gente confessando pecado que já chega se preparando, né, ou preparando a história, dizendo: pois é, pastor, o senhor sabe que a Bíblia diz a carne é fraca. E quando o cara começa a confessar um pecado, fala: no seu caso ela é forte. Aí ele disse: como? Eu falei: não, você começou justificando que a carne é fraca, mas no seu caso é forte, ela está ganhando a briga, ela não é fraca. O contexto em que Jesus fala da carne é fraca, ele está falando de uma indisposição para buscar Deus. Os discípulos estavam com sono, dormiam, não conseguiam orar. A carne não quer buscar Deus. Ela não é doida de pegar uma rota suicida para o lugar onde ela sabe que vai morrer. Então ela luta contra isso. Agora Jesus diz: o espírito está pronto. Nosso espírito nascido de novo, que recebeu a natureza de Deus, quer orar, quer ler a Bíblia. O que nós precisamos entender é algo que na vida cristã, além de domínio próprio, nós também podemos dar um outro nome, que são as disciplinas cristãs. O que é que precisamos entender sobre essas disciplinas? Né? Nós não precisamos, né, delas porque temos vontade. Nós, com ou sem vontade, as praticamos porque precisamos delas. Então, outro dia alguém falou: pastor, todo dia o senhor acorda com vontade de ler a Bíblia e orar? Eu respondi: claro que não. Né? Ele falou: então não ora e lê a Bíblia todo dia? Eu falei: claro que não, a gente não precisa da vontade. Nós precisamos entender que as disciplinas, e aqui é outra distorção da graça, eu vejo a nova geração batendo contra leitura bíblica dedicada, vida de oração dedicada, de jejum. Esses caras dizendo: isso é legalismo. Tem nada a ver com legalismo. Em primeiro lugar, Jesus era alguém que conhecia profundamente a Escritura e que orava. E nós vamos chamar, né, o autor da graça de legalista. Isso demonstra uma grande ignorância quando alguém fala a respeito dessas coisas. Eu, por exemplo, ao longo da minha vida, não tenho jejuado para merecer nada. Um dia um cara me falou: pastor, eu sei que o senhor faz jejuns longos, o senhor está tentando merecer alguma coisa. Eu falei: você está maluco? O conceito de graça é favor imerecido, não tem nada que eu faça que me torne merecedor de nada. Eu falei: então, por que você faz? Eu apontei para cima em direção aos céus, falei: porque ele merece. Não tem nada a ver com eu tentar merecer. Né? Mas o que nós precisamos entender é quando nos dedicamos à oração, a palavra de Deus, disciplinas como o jejum, nós estamos quebrando a força da carne, nós estamos fortalecendo a consciência do Espírito, onde está a nova natureza, para que ele prevaleça. E é isso, render-se à nova natureza é a grande chave. E não há como viver debaixo da força da nova natureza, quando em vez de alimentar só o Espírito, nós alimentamos só a carne. A Bíblia diz: quem semeia na carne, da carne vai colher corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aonde eu e você investimos mais em termos de consciência de natureza, faz toda a diferença. O problema é que a maioria dos crentes gastam horas com entretenimento, né? Seja na frente de filmes, de seriados, de jogos. A gente enche a cabeça dos valores mundanos o tempo todo, tempo em rede social, internet, e depois alega que não tem tempo para orar e ler a Bíblia. O tempo todo, o próprio entretenimento, que nós gastamos horas e horas absorvendo os valores, cultivam tudo aquilo que diz respeito ao que a carne valoriza e quer. Aí nós não nos enchemos dos valores divinos que nos mantêm plenamente conscientes da nova natureza, do que somos, do que fomos chamados a ser e fazer, e depois queremos ganhar essa briga. Agora, quanto mais eu e você nos dedicamos a essas disciplinas, mais conscientes nos tornamos da nova natureza. Quanto mais conscientes nos tornamos, melhor é exercer domínio próprio e andar em vitória. Bom, para terminar só a ideia, e para tudo isso, obviamente, precisamos esperar inteiramente na graça, como foi dito. Existe uma santificação final. Paulo diz em Filipenses 3, 20 e 21, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Né? Quando a Bíblia diz, nossa pátria está no céu, de onde aguardamos um Salvador, ao falar da segunda vinda, porque Jesus ainda é chamado de Salvador, né? Porque a salvação ainda não foi concluída. A obra da redenção conclui com a segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz, quando Cristo vier, os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados, porque a necessidade da ressurreição dos mortos, né, e da transformação dos vivos. Romanos capítulo 8, verso 23, diz que nós estamos aguardando a redenção do corpo. O novo nascimento permitiu que o nosso espírito fosse recriado.
a experiência de passar na porta. Ao longo do caminho, nós estamos trabalhando o que Tiago 1,21 fala da salvação da alma, mudança de valores, né? Restauração da nossa alma. Mas o ser completo do homem é espírito, alma e corpo. Na vinda de Jesus, nosso corpo será glorificado, será totalmente transformado. E aí que faz sentido as declarações de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50 até o 54. Né? Falando da ressurreição, a Bíblia diz o seguinte: com isso quero dizer, irmãos, que carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Né? Ele diz que na carne está a corrupção e no reino de Deus a incorrupção. Porque a carne não pode herdar o reino de Deus, natureza pecaminosa. Ela ainda não foi erradicada. É só nessa transformação final que a natureza pecaminosa da nossa carne, que hoje nós subjugamos pela nova natureza, né, que um dia então ela será erradicada e eliminada. Paulo continua e diz, verso 51, eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por que isso tudo? 53, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Romanos 5,2 diz, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Paulo diz em 1 Coríntios 15, se não me engano, versículo 26, que o último inimigo a ser destruído é a morte. Foi o primeiro que entrou junto com o pecado, é o último a sair. Como que a morte entrou junto com o pecado? Quando ela sai, quando a natureza pecaminosa for erradicada. Esse é o processo de santificação final. Nós precisamos entender essas etapas e distinções, né, para compreender o que fazemos em relação a cada parte. Na conversão, santificação inicial, apenas nos arrependemos e cremos em algo feito. Não fazemos absolutamente nada, a não ser arrepender, crer e receber o que está pronto da parte de Jesus. Mas na santificação progressiva, nós temos algo a fazer. É lógico que ainda utilizando os benefícios daquilo que Cristo fez por nós, mas nós temos que subjugar a velha natureza. Precisamos fortalecer a consciência da nova natureza. Mas quando chegar o momento final da vinda de Cristo, do processo final de santificação, nossos corpos serão erradicados. Então alguém disse com muita propriedade que na santificação inicial, conversão, nós somos libertos da condenação do pecado, a culpa dos pecados já cometidos. Mas na santificação progressiva, nós somos libertos do poder do pecado. Aqui não é só ser perdoado de um pecado que já aconteceu, é a capacidade de dizer não ao pecado e não pecar. Mas na ocasião da vinda de Cristo, santificação final, nós seremos libertos da presença do pecado, porque ele terá sido finalmente erradicado de nós. Em todo esse processo de santificação, nós esperamos inteiramente na graça. Né? Ela é vista nesses três aspectos. Lembra de Tito 2, de 11 a 13, com que começamos a aula? Pois bem, eu termino com eles. A graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Conversão, santificação inicial. A graça nos ensina, nos educa a renegar as paixões, as impiedades mundanas, a viver no presente século de forma sóbria, justa e piedosa. Santificação progressiva. E depois ele diz, aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificação final. Essa é a visão abrangente da santificação e nós precisamos compreender que a ideia dela, sendo maior do que só a santificação inicial da conversão, não é só perdoar a culpa de pecados cometidos, é nos levar num caminho progressivo de completa vitória sobre o pecado. Isso é a manifestação da graça, a graça que chamamos de transformadora.